Olá a todos, Agostinho Brito da UFRN para uma videoaula de programação em C++. Nessa videoaula de hoje a gente vai ver conceitos de programação orientada a objeto com herança em C++. O que vem é danado ser herança, esse conceito em C++. Bom, do nosso dia a dia, né, a gente sabe que herança é um conceito bem comum. Basicamente, herança é algum tipo de característica que algo transmite a outra coisa. Por exemplo, um pai transmite ao filho suas características genéticas e tornam essa nova coisa, essa nova pessoa, esse novo objeto que recebeu as características do primeiro, semelhante em muitas coisas. Nós somos semelhantes aos nossos pais, mas temos nossas diferenças. A gente muda um pouquinho, né, na forma como a gente, né, na nossa aparência física, né, que a gente herdou dos nossos pais. E esse processo de um indivíduo herdar as características do outro é chamado de herança. É quando você transmite essas informações genéticas, né, ou as informações da construção para um outro tipo de indivíduo novo que você cria. E esse conceito ele tem uma utilidade bem interessante, principalmente no mundo da programação. Em C++ ele é implementado, existe herança em C++, e vamos ver um motivo, ou um bom exemplo para a gente se basear e entender como a herança pode ajudar, né, a um programador a gerir melhor o seu código e principalmente evitar repetição de código de coisas que já são comuns com as classes que ele está criando. Vamos pegar aqui, por exemplo, essas duas classes, né? A classe dos equipamentos e a classe dos motores. Um equipamento a gente define como sendo algo bem genérico, né? É um dispositivo. Esse dispositivo, na nossa implementação que nós estamos mostrando aqui como exemplo, ele tem três propriedades. É o seu nome, né? O nome do dispositivo. Por exemplo, né? O nome do dispositivo seria mouse. Qual é o nome do fabricante? Logitech. E o preço, quanto ele custou. Então, os equipamentos, normalmente, eles têm essas três propriedades. Então, a gente cria uma classe equipamento para representar essa ideia, esse conceito, e criamos aqui um conjunto de métodos para manipular os conceitos que nós criamos, né? Para a gente modificar as propriedades privadas que nós criamos aqui nessa classe. E na classe motor, nós temos aqui algumas propriedades também. É uma classe diferente. Além do nome do fabricante e do preço do motor, todo motor também tem uma potência e desenvolve uma determinada velocidade angular, né? Isso é coisa que todo motor normalmente faz. Mas veja só, a gente já começa a notar alguma semelhança com a classe equipamento. Os motores, eles têm um nome, um fabricante e um preço igual ao equipamento, ó. E tem métodos para fazer essas atividades, modificar essas propriedades também e recuperar. Mas além disso, temos a propriedade da potência e velocidade, cujos valores são alterados por dois métodos que foram criados só para isso e recuperados com dois métodos que foram criados para esse propósito. Dá para ver que as duas classes têm muita coisa em comum. E principalmente, o motor, ele tem muitas das propriedades do equipamento. E se você pensar, na verdade, o motor não é um equipamento, ele é um tipo de equipamento, só que é um equipamento especial. Ele faz uma atividade que um equipamento faz, só que faz algo especializado. Quando você criou uma classe equipamento, é uma classe bem genérica, tudo que é tipo de equipamento. O motor não, é uma classe bem especializada e só faz coisas que os motores fazem. Claro que o motor tem muito mais propriedade do que isso e aqui é só um exemplo para a gente se basear. É aí que entra o conceito de herança. Como você tem duas estruturas que têm características em comum, elas compartilham essas estruturas e essas duas classes elas estão muito ligadas intimamente uma com a outra. Se você, por exemplo, criar uma nova propriedade no equipamento, por exemplo, a massa do equipamento. Poxa, o motor também tem massa. Qual é a cor desse equipamento? O motor também tem cor. Então, a gente percebe que o motor e o equipamento são duas classes e, na verdade, o motor é uma especialização da classe equipamento. O motor faz algo a mais que o equipamento não faz. Então, nesses casos, quando a gente diz que uma classe ela especializa a outra, ela tem características dessa primeira, sempre vai ter. Mas criar algo a mais, um diferencial,
disse que você pode ter uma relação de herança entre as duas classes. Em programação, quando é que a gente diz que existe uma relação de herança entre uma classe A e uma classe B? Essa frase aqui eu vou ler, né? Faço questão de ler no slide, que ela é bem taxativa na forma como a gente vai decidir se vai usar herança ou não em um projeto para relacionar duas classes. Disse assim: quando se diz que um objeto da classe A possui relação do tipo E1 com um objeto da classe B, evidencia-se relação de herança entre essas classes. Aí eu pergunto, o motor, que seria da classe A, é um equipamento? Se essa pergunta for verdadeira, se você tiver certeza que essa pergunta é verdadeira, dá para dizer que o motor herda características da classe equipamento. Então dá para criar o motor, a classe motor, por herança, derivando da classe equipamento. Essa regra aqui é uma regra importantíssima. Lembrando dela, você consegue criar as tuas classes usando heranças e sem ambiguidade. Se você tem dúvida se uma classe é do tipo outra, né, uma coisa é outra, é porque provavelmente o processo de herança ele não vai poder se dar. Vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, uma reta e um ponto. Uma reta é um ponto. Aí você diz, poxa, uma reta é formada por dois pontos. Mas dá para dizer que uma reta é um ponto? Não, são coisas diferentes. Embora a reta, né, ela possa ter em suas propriedades, uma classe de reta possa ter em suas propriedades a ideia de um ponto, do conceito de ponto, que é um ponto, é uma posição no espaço, né, um x, y, z. A reta não é um ponto, porque você não consegue conceitualmente criar as propriedades da reta, né, ou manipular as propriedades da reta da mesma forma que você manipula as propriedades do ponto. Então, uma reta não é um ponto. Um carro é um veículo? Sim, você diz isso com toda certeza, porque você sabe que um carro ele tem as propriedades de um veículo. Quando você vê um veículo passando na rua, você sabe que aquilo é um carro, é um caminhão. Mas quando você vê um carro, você sabe que aquilo é um veículo. Então, sim, dá para usar a herança. Um carro é um motor? Não, o carro não é um motor. Não dá para você criar um carro como sendo uma classe derivada, herdeira da classe motor. O motor é parte do carro, é diferente. O retângulo é um polígono? Sim, claro, com certeza é um polígono. Então, se você tem uma classe polígono, dá para você criar uma classe retângulo, herdeira de polígono, que utiliza as propriedades, métodos que o polígono tem, né, para você criar apenas uma especialidade na classe retângulo. Um vetor 3D que existe no espaço, ele é um vetor 2D que existe no plano? Ele especializa as propriedades no vetor 2D? Aí você pensa, não dá para dizer com certeza, porque, por exemplo, soma de vetores no plano é diferente de soma de vetores no espaço. Eu vou ter que criar algo a mais. Então, quando você não tem certeza de que esse processo de herança ele é garantido, não dá para dizer que um vetor 3D é um vetor 2D, então você não utiliza herança nessa ideia. Mas a matriz ela é um vetor? Não parece que matriz é um vetor. Ou pode ser que sim, pode ser que a matriz seja um vetor de vetores, mas você já vai estar utilizando uma classe vetor para compor outra. Então a matriz é um vetor? Se você não pode afirmar, então não dá para trabalhar. Agora dá para dizer que o vetor é uma matriz? Ah, sim, o vetor é uma matriz de uma linha. Então dá para você dizer que é uma especialização. Um barco é um veículo? Da mesma forma. Então, essas perguntas, elas são importantes porque no momento em que você estiver construindo a tua classe, construindo o teu sistema, você vai precisar em algum momento trabalhar com a ideia de herança, porque com herança você consegue condensar muito o teu código, deixar o teu código bem mais utilizável e reaproveitável em outros trechos, né, em outros projetos. Então, essa ideia de herança, ela é utilizada em C++ da seguinte forma. Você tem uma classe que é chamada de classe de base. Você pode, a partir dessa classe de base, que é a classe equipamento, criar a classe derivada, que é a classe motor. Olha como se faz isso. Você define a classe, dá um nome a ela, usa a palavrinha reservada class,
dá um nome à sua classe, coloque esse operador de 2 pontinhos. Esses 2 pontos vão dizer que o que vem em seguida são as especificadores, as classes que você está especificando como sendo as bases dessa primeira classe que você está criando aqui. Então, classe motor, 2 pontos, público equipamento, significa que você está herdando a classe equipamento, as propriedades e métodos da classe equipamento, usando um tipo de herança chamada de herança pública. Já já a gente fala sobre o que é isso. E o que é que você coloca de diferente? Você acrescenta as propriedades que você quer colocar na especialização, que são as propriedades de potência e velocidade. E os métodos set potência, set velocidade, get potência, get velocidade. São os métodos que você está utilizando para aquela tua classe motor, para a especialização da classe equipamento. Então, na definição da classe, você cria o nome da nova classe, o tipo de herança e, em seguida, o nome da classe de base que você deseja utilizar. Isso é o que você faz na criação da classe. É assim que a gente cria classe em C++. Então, dessa maneira, né, diz o seguinte: quando uma classe B herda de uma classe a classe B é chamada de subclasse ou classe derivada. E a classe A é chamada de superclasse ou classe base. Você pode encontrar alguns outros nomes na literatura, mas esses são os mais comuns. Para a classe derivada, subclasse ou classe derivada ou classe herdeira. Para a superclasse, é classe mãe, superclasse, classe base. Você vai encontrar algumas definições na literatura. Mas é assim que a gente se refere, né, a uma relação de herança entre as duas classes. Vamos praticar esse conceito de herança. Vamos pegar aqui um pequeno projeto. Na verdade, esse projeto que a gente já tinha aqui, esse projeto de programação, que é o projeto aqui da classe, né, da classe equipamento, a classe motor, e a gente fez isso aqui no Qt Creator. Eu criei vários arquivos, né? Criei um equipamento.h, se você perceber, é a mesma estrutura daquela outra classe que tinha lá, né, no nosso exemplo. Deixa eu tirar esse comentário daqui, ele é inútil no momento. E esse trechinho, isso aqui está sobrando. Pronto. Aqui nós temos nossa classe equipamento com as propriedades. Aqui nós temos nossa classe motor, que é derivada de equipamento. Perceba que aqui no header eu incluo o header do equipamento.h, porque eu preciso ter acesso à classe equipamento para poder fazer com que a classe motor seja desenvolvida, desenvolvida da forma correta. Em motor.cpp eu tenho só a implementação da classe motor. Em equipamento.cpp, a implementação da classe equipamento. Tá? Então, tá tudo direitinho, né? Tudo dentro aqui dos conformes da nossa programação. E aqui, deixa eu tirar esse código que não deveria estar aqui. Vamos vir para cá. Nós temos um objeto da classe motor. Quando você define o objeto da classe motor, nesse momento o compilador ele vai verificar quais são todas o processo a hierarquia de classes que estão definidas para essa classe motor. Cria para a classe motor um conjunto de propriedades da classe herdada, da classe base, as propriedades da classe motor que foram criadas, e aí todos os métodos da superclasse e da tua subclasse vão ficar disponíveis para você utilizar. Então, nesse exemplo aqui, ó, deixa eu ver aqui uma coisinha. Deixa eu tirar. O que eu tirei aqui? Ah, tirei o que não devia. Float e preço. Deixa eu recompilar. Agora vai. Aqui no nosso exemplo, nós definimos o nome do fabricante, o preço do produto, né, o nome do nosso motor, né, a potência que ele desenvolve, a velocidade, né, que ele desenvolve também. Então, veja que eu não precisei implementar a ideia de dar nome de fabricante, preço nem nome do produto na classe motor. Tudo foi herdado
aproveitado da classe base, né, que foi a nossa classe equipamento. Então, o que você tem na classe equipamento continua vigorando, continua funcionando. O que você tem na classe motor vai funcionar com as novas propriedades. Mas um cuidado você tem que ter e você tem que pensar, tem que entender. Essas propriedades que você definiu aqui na classe equipamento, elas são privadas da classe equipamento. Vamos ver o que acontece quando lá na classe motor você tenta acessar uma dessas propriedades. Preço igual a 20. Eu vou dar uma de gaiato e aqui na nossa função membro setPotência, que está sendo chamada lá na função principal, eu vou tentar alterar o preço, né, o preço da nossa, né, do nosso motor. Olha a mensagem que aparece aqui. Float equipamento, preço é privado dentro desse contexto. Então, nesse contexto aqui, o compilador está me informando que essa variável preço ela é privada. O que é que isso nos diz? Que, embora o processo de herança exista, você não pode alterar as propriedades da classe original. Se na propriedade da classe original diz que preço é uma variável privada, então você não pode utilizar o preço aqui como uma variável privada dessa classe. Ela é privada da classe equipamento. Você não pode fazer esse processo aqui. O que você pode fazer, se quiser, é chamar o método setPreço, passando lá o preço que você quis, né? O preço que você desejou. Aqui funciona, ó. Modifiquei o preço para 20, lá que eu já tinha modificado antes para outro valor, mas depois eu modifiquei para 20 aqui nesse método. E aí a chamada funcionou, a chamada foi direitinho. Então, o que é que você tem que entender nessa aula? Herança funciona para que você possa relacionar duas classes utilizando o conceito de E1. Se um motor é um equipamento, você vai poder estabelecer o processo de herança. Poxa, eu posso colocar a herança com o que eu quiser, eu posso utilizar qualquer tipo de construção, o compilador vai compilar e não vai provocar erro para mim. Sim, não vai, mas como a gente é humano, a gente vai querer programar e dar significados às coisas, a gente entende o mundo com aqueles significados. E você não pode querer dar significados diferentes ou muito diferentes, porque você pode estar trabalhando numa equipe ou outras pessoas pegarem esse código e não conseguirem entender, abstrair os conceitos para poder escrever ou continuar escrevendo o código de onde você parou ou fazer algum tipo de modificação. Então a gente tem que entender que o processo de herança ele tem que ser feito com bastante cuidado. E sempre lembrar, né, no processo de programação, quando é que você relaciona duas classes, é quando você sabe que a subclasse é um superclasse. Essa relação ela pode ser dita com certeza, porque se você afirma com certeza que isso acontece, então você tem um processo de herança bem feito, né, e bem completado aqui no teu programa. Tá ok? Então foi isso. A gente nessa primeira aula sobre a herança foi só para mostrar esse conceito do que vem a ser herança simples. Nós mostramos aqui a herança de uma classe com outra classe, mas dá para você fazer uma herança onde uma classe herda de várias classes. Por exemplo, nós herdamos do nosso pai e da nossa mãe, a gente herda características dos dois. Então aqui nós temos uma herança múltipla. Né? Uma bactéria que se reproduz, né? Por clonagem, ela se reproduz com uma herança simples, né? Ela tendo apenas um indivíduo do qual ela cria uma cópia dele e depois se modifica através de algum processo de mutação. Mas a gente está trabalhando com herança simples. E entender, né, como é que essa ideia se dá, né, esse conceito aqui de herança, para que a gente possa fazer a prática da programação de forma correta. Tá ok? Então é isso, fechamos por aqui. E em outra aula a gente fala mais um pouquinho sobre as decorrências desse processo de herança e mais algumas coisas interessantes que se dão quando você cria herança entre duas classes. O que é que acontece, por exemplo, com construtores e destrutores? Se uma subclasse consegue acessar dados de uma superclasse, então vamos ver isso em outra aula. Até lá.